Oi, eu sou a Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. Hoje eu quero contar um capítulo da minha história que não é fácil lembrar, mas é muito necessário. Talvez você tenha vivido algo assim, talvez você ainda esteja vivendo. E se esse vídeo te encontrar nesse lugar, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Em 2020, eu morava de aluguel e o apartamento que eu morava havia sido vendido. Então, a gente tinha aquele prazo de 30 dias, né, dentro do direito, para poder desocupar o imóvel. Eu já vivia o turbilhão da saúde mental, estava em sofrimento mental, e logo que fecharam o estado, o Vitor também perdeu o emprego dele. Então, eu não tinha outra alternativa, estava desempregada e sem R$1 no bolso. A minha única alternativa era um apartamento meu, por direito também, como coproprietária, que a minha mãe comprou e colocou no nome dos 3 filhos. Esse apartamento foi comprado com o dinheiro que ela recebeu dos atrasados do INSS referente à pensão por morte do meu pai. À época, éramos 2 filhos menores de idade e nós fazíamos jus, e como a outra irmã não fazia mais jus por ser maior de idade à época do falecimento do meu pai, a minha mãe cedeu a parte dela e colocou também o apartamento no nome dela. Só que, por vários motivos e conflitos familiares bem delicados, eu nunca consegui morar nesse apartamento. Eu fiz umas 2 tentativas e fui impedida de morar nele. Naquela altura, o apartamento estava vazio, ele estava fechado há quase 2 anos, sem ninguém morando nele. E mesmo eu sendo coproprietária, eu precisei recorrer à justiça para saber dos meus direitos. E eu fui informada que legalmente não havia nenhuma documentação que pudesse ser expedida para que eu pudesse entrar nesse imóvel. Mas que com a documentação comprovando que eu era proprietária, eu poderia sim chamar um chaveiro e abrir o imóvel. E foi o que eu fiz. Eu estive na administração, peguei uma cópia da documentação que fica lá. No mesmo dia que eu fui pedir autorização para entrar com a mudança, porque para entrar eu preciso da autorização. Qualquer pessoa aqui precisa da autorização para entrar com mudança. E aproveitei e chamei o chaveiro. E na finalização do serviço, esse familiar com histórico agressivo, né, veio com total violência e conduziu o chaveiro para a delegacia, mas antes teve uma confusão muito grande, coisas bem pesadas, me ameaçou de forma direta e eu precisei correr pela contramão dos carros com o Vitor até que eu consegui avistar um táxi e entrar e fui para a delegacia da mulher. Eu fiquei na casa de uma pessoa esperando a minha medida protetiva sair, tanto eu quanto o Vitor. Vivi essa situação de não poder voltar para o apartamento que eu estava organizando para sair e nem podia ir para o que era meu, é meu por direito, por medo, e eu queria uma garantia legal de que qualquer coisa eu estivesse resguardada. Quando finalmente eu consegui mudar para esse apartamento, que é esse aqui que eu moro hoje, eu vivi assim, umas situações bem delicadas. Eu colocava o meu sofá atrás da porta porque eu tinha muito medo. Esse é um apartamento que ele tem 2 quartos, mas eu só morava na sala porque eu tinha medo de dormir
entrarem aqui e eu não escutar. Eu precisei desligar a minha campainha, tirar a campainha. Muitas vezes, tarde da noite, pedidos de delivery que eu nunca nem tinha pedido, e mesmo com a minha recusa, esses pedidos subiam e aí eu não abria mesmo a porta, eu tinha muito medo. Para ir na lixeira era um transtorno, ao supermercado era um desespero, porque eu suava, eu tinha taquicardia, eu chorava muito, eu perdia o controle do meu corpo. Hoje eu estou gravando esse vídeo, mas ainda é complicado para mim falar sobre isso, porque mexe com a minha estrutura, mas eu acho que é importante falar sobre isso. E foram, assim, momentos muito difíceis, muito desafiadores na minha vida. O meu cérebro, ele entrou literalmente em modo de sobrevivência. Eu revezava as noites com o Vitor. A gente tinha um plantão, né? Ele ficava acordado tantas horas, eu tantas horas, e durante o dia a mesma coisa, e a gente vivia com a casa fechada, trancada, no silêncio, televisão no volume mínimo, para que se alguém batesse na porta ou tocasse a campainha, achar que não tinha ninguém em casa. O sofá estava sempre ali, então não tinha como a pessoa ver claridade nenhuma através do olho mágico. Enfim, antes de chegar nesse ponto, eu já havia tentado resolver isso de forma amigável, procurei algumas pessoas sem êxito. Eu era muito julgada por uma outra situação, porque as pessoas nunca pararam para ouvir o que eu tinha para dizer, compraram um lado da história e ficou por isso mesmo, e tudo bem, cada um faz aquilo que age de acordo com aquilo que a consciência acredita. Mas o fato é que eu já havia sido ameaçada por esse familiar, e nessa primeira vez ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que era para eu aproveitar que eu estava com depressão e acabar logo com tudo, porque facilitava o serviço para ele. E eu quase acreditei nisso. Eu morava no quinto andar e ouvia muita música Pais e Filhos do Legião Urbana. E não que a música me influenciou, mas eu até gosto da música. Mas eu ouvia muito o trecho que me deu a ideia, já que eu morava no quinto andar. Mas foi sem êxito. Foi uma semana em que o Vitor ainda estava trabalhando e ficava muito preocupado em me deixar sozinha. E eu não consegui fazer isso em casa, fui para o metrô para tentar. E aí lá no metrô, que não tinha ninguém no horário que eu fui, do nada apareceu uma senhorinha e começou a conversar comigo e tal. E aquilo me fez refletir, porque se eu estava tentando há uma semana, tinha ido para ali para tentar, e também foi sem êxito, é porque eu tinha alguma coisa para viver, eu tinha alguma coisa para aprender com aquilo. Alguma coisa eu precisava superar. Não era o fim, na verdade. Dentro do meu processo de violência doméstica, eu passei pela avaliação com psicóloga. Eu acho que o nome é perícia psicológica, não tenho certeza, mas eu passei. E era uma questão que me doía muito. Primeiro, por essa questão de familiar, a gente no meio de uma situação, o mundo vivendo uma situação delicada, que era a pandemia, e tudo sendo online, tudo sendo por telefone, mas era assim que precisava ser. E por que eu estou contando essa história? Porque eu sobrevivi.
E talvez eu tenha sobrevivido, talvez eu não tenha conseguido acabar com tudo, talvez a senhorinha tenha aparecido na minha vida, porque eu precisava estar aqui para contar essa história. Porque certamente tem alguém agora passando por isso, tem alguém agora se perguntando se vale a pena continuar. E eu vou te dizer, com toda certeza, com toda a dor que me cabe, que vale a pena. A gente não enxerga. Eu sei que está tudo turvo, mas vale a pena. Não desista. E aí, uns meses depois, eu comecei o acompanhamento com a psicóloga da clínica da família do lado daqui do condomínio. E foi só lá que eu comecei a entender que tudo isso que eu estava sentindo, as taquicardias, o medo de sair, o ficar trancada no escuro, que tudo isso tinha nome. Primeiro era um estresse pós-traumático devido à violência que eu sofri, psicológica, né? E até mesmo a tentativa de violência física. E que isso havia evoluído para um pânico, porque eu não saía, eu achava que tinha sempre alguém atrás de mim, que sempre alguém queria me pegar. Eu não deixava o Vitor sair, eu só ia para a psicóloga com o Vitor, até que a psicóloga, numa das sessões, me indagou se eu ia com o Vitor por uma questão minha ou só para ter uma companhia. E aí eu disse a ela que eu ia com ele porque eu tinha medo, porque eu não conseguia sair de casa sozinha, porque para ir para as sessões eu precisava 3 horas antes começar um trabalho psicológico, as tentativas de sair para poder conseguir, porque se fosse só levantar, me arrumar e sair, eu não conseguia. Enfim, a minha mente viveu em modo de sobrevivência. Ela tentou me manter viva. E eu entendi que tudo aquilo que eu vivia era real. Não era mimimi, não era frescura, não era falta de fé. E eu vou mais uma vez falar sobre isso, eu conto essa história hoje, ainda me sentindo muito incomodada, porque ela pega num ponto muito delicado meu, que dói ainda, mesmo depois de 5 anos, isso ainda dói. Eu costumo dizer que eu tenho 2 datas de nascimento, que é a minha de nascimento mesmo e a depois dessa situação. E porque talvez você também precise ouvir essa história para você entender que você não está doida, que você não tem culpa e que vale a pena você seguir, que você não precisa desistir de você, que você não precisa querer acabar com tudo. Talvez hoje você esteja como eu estive há 5 anos atrás, só tentando sobreviver. E eu posso te dizer que isso por si só já é uma baita força. E falar disso não me enfraquece, me cura e pode te ajudar também. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo, eu tô lutando. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e curte para que esse pequeno canal leve essa mensagem para outras pessoas que eu não conheço, que você não conhece, mas que está vivendo isso. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele encaminha para outras pessoas com gostos parecidos. Até o próximo vídeo.